E aí? Se não souber, não tem problema não. Porque é o seguinte, eu preciso que vocês interajam comigo. Não precisa falar, mas eu preciso que vocês interajam, porque a interação, ela faz parte, ela é fundamental. Eu acho que se eu parar de falar e a gente ficar aqui em silêncio até 11h50, não vai ser legal. E ao mesmo tempo, quando a gente está aqui dando aula, a gente espera que tenha algum tipo de interação, nem que seja pelo chat. Se esse horário de aula, nesse horário de aula vocês estão muito ocupados, vocês poderiam ter me pedido para colocar essa aula em outro horário. Entendeu? Estou pedindo uma coisa mínima, que é responder no chat. Digitar aí. Só, a Jennifer digitou agora. Mesmo que fique, não, mas é uma forma de eu ver que vocês estão aí. Entendeu? Isso é necessário. Tá? Bom, dei meu recado. Acho que outros professores já deram. Então, eu espero que vocês reflitam nisso aí, porque a gente precisa, assim, a gente ensina para vocês, né? A gente está aqui por vocês também. Então, é diferente do presencial, que fica todo mundo em silêncio, que eu olho os rostinhos de vocês, né? Ali, só que nesse caso, eu não tenho isso. As câmeras não ficam ligadas. Então, às vezes eu acho que eu estou dando aula aqui, mas que ninguém está ouvindo. Entendeu? Se você se colocar no lugar aqui do profissional que está dando aula, se coloque no lugar do professor, você gostaria de estar nessa posição? Entendeu? Então, reflitam nisso aí. Pensem sobre isso, tá bom? Uma forma da gente fazer isso aqui, perceba que eu tenho x ao quadrado e x. Eu tenho uma letra em ambos os termos aqui do primeiro membro. Então, eu vou escrever esse 3x ao quadrado assim, ó. 3 vezes x, porque x ao quadrado é igual a x vezes x. Menos 10 vezes x igual a 0. E aí, o que aqui a gente vai perceber? Que eu tenho x aqui e x aqui. Em matemática, quando a gente tem uma expressão assim, quando você tem números ou letras que se repetem nos dois termos, a gente pode fazer uma coisa chamada fatoração. O que seria a fatoração? Seria pegar o termo que está repetido, que seria o x, e abrir os parênteses e separar. É como se você fizesse uma decomposição. Você quebra e escreve de uma forma diferente. Por que é interessante saber escrever? Porque em alguns momentos é muito útil usar a forma fatorada das equações. Então, se eu coloquei um x aqui para fora do parênteses, eu vou colocar aqui dentro o que está faltando para quando eu multiplicar por x, eu ter 3x ao quadrado. Como eu coloquei x do lado de fora, aqui eu escrevo o que está sobrando, que seria 3x. Por quê? Porque x vezes 3x é 3x ao quadrado. Aqui na segunda parte, eu tenho menos 10x. Como eu escrevi o x do lado de fora, eu vou escrever dentro o que está sobrando. Como o sinal aqui é negativo, eu vou colocar menos 10, certo? Isso tudo igual a 0. Por que eu vou fazer isso? Porque quando você escreve dessa forma, eu consigo já encontrar as raízes dessa equação. Por exemplo, eu vou fazer aqui alguns exemplos. 4 vezes 0, 0 vezes 3, 4 vezes... 0 vezes 3
Se eu tiver 3 vezes x igual a 0, o que é que vai acontecer? Gente, 4 vezes 0 seria igual a quanto? Quanto dá 4 vezes 0? Beleza, dá 0. 0 vezes 3 também dá 0. Agora, se 3 vezes x é igual a 0, quem é o valor de x? Nesse caso. Se 3 vezes x é igual a 0, quanto tem que ser x para isso dar 0? É o 0, né? Eu posso até dizer assim, eu posso até falar assim, ó. Eu posso falar que x é igual a 0 dividido por 3, né? Porque eu passo esse cara dividindo. E 0 dividido por 3 é igual a 0. Então, eu vou fazer mais alguns exemplos para que a gente volte aqui para a fatoração. Se a gente tivesse assim, 4... Peraí. Se a gente tivesse 36y igual a 0. Qual é o número que vezes 36 dá 0? Qual é o número que vezes 36 dá 0? É o próprio 0. Ou seja, toda vez que você tiver uma equação dessa forma aqui, um número vezes uma letra igual a 0, essa letra vai ter que ser 0, porque existe uma propriedade dos números reais que fala que quando você multiplica os dois números e esse resultado dá 0, um dos dois tem que ser 0. Porque 0 vezes um número dá o próprio 0. Certo? Então, a gente vai usar essa propriedade aqui. Eu tenho um número x, presta atenção aqui, viu? Eu tenho um número x vezes um outro número, porque 3x menos 10 vai dar um número, quando você substitui o x. E os dois sendo multiplicados vão dar 0. Lembrando que aqui é uma multiplicação, tá? É x vezes esse cara que está aqui dentro. Esse primeiro exemplo pode ser muito difícil, pode parecer muito difícil, mas a gente vai fazer bastante exemplo aqui para vocês se acostumarem. Então, a gente tem duas opções. Eu tenho dois números que multiplicados dão 0. Então, ou o primeiro vai ser 0, ou o segundo vai ser 0. Então, o primeiro é x, então a gente vai ter que x é igual a 0, ou que esse cara aqui que está dentro dos parênteses é igual a 0. Só que esse cara daqui que estava dentro dos parênteses é uma equação de que grau, gente? Essa daqui. Qual é o grau dessa equação aqui? 3x menos 10 igual a 0. Primeiro grau. Perfeito, primeiro grau. E isso aqui vocês já sabem resolver. Não sabem? 3x menos 10. Vamos resolver aqui, igual a 0. Tá muito clarinha essa cor? Acho que tá, né? Tá. Deixa eu melhorar ela aqui. Pronto. Vamos resolver ela aqui. Uma raiz eu já achei. Porque a raiz da equação não é aquele número que torna a equação verdadeira? Então, se eu substituir x por 0 aqui, a multiplicação vai dar 0. Aí agora falta achar a outra raiz, porque é uma equação de segundo grau. 3x menos 10 é igual a 0. Aí eu separo letras de números, vai ser igual a 10, e pego esse 3 que está multiplicando x e passo dividindo. 10 terços. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,33. Por isso que às vezes é melhor deixar na forma de fração, sabe? Então, o meu conjunto solução seria esses dois valores. O que é que significa o conjunto de solução? Significa que se você substituir na equação qualquer um desses dois valores, esta equação aqui será verdadeira, ou seja, ela vai ser igual a 0. Olhando aqui para 3x ao quadrado menos 10x igual a 0, pode perceber que se você colocar 0, substituir, vai dar 0. Pode não ser tão óbvio esse 10 sobre 3,
Mas, se você fizer as continhas corretamente, você vai concluir que 10 sobre 3 também é uma raiz. Tá? Eu sei que é uma novidade isso aqui, mas a gente resolveu sem usar fórmula. E utilizou o nosso conhecimento de equações do primeiro grau. Tá? Essa forma aí de resolução, ela é muito, muito usada para você descobrir propriedades dos gráficos. A gente vai usar isso aí para achar outras propriedades das equações de segundo grau. Tá bom? Vocês vão perceber que a formulazinha lá vai ser o último estágio. Tá? E que se você estudar com atenção e realmente fizer os exercícios, você vai perceber que resolver sem a fórmula é mais legal do que resolver com a fórmula. Tudo bem que tem momentos que não vai ter jeito, a gente vai ter que usar a fórmula, entendeu? Mas tem uma coisa muito rica nessa parte de manipulação, ok? E fortalece o raciocínio lógico de vocês. Então, eu vou pular para o próximo exemplo, em que a gente vai fazer o mesmo procedimento, mas com outra equação. Perceba que o A, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que ele é igual a 1, e o B, gente, qual é o valor do número que acompanha o x? Respondo aí no chat. Qual é o número que acompanha o x aqui? Dois ou menos 2? Menos 2. Menos 2. Cuidado com o sinal, tá, gente? E como no exemplo anterior, a gente não tem C aqui explícito. Ele não está aparecendo. Por quê? Porque o C é igual a 0. Cuidado que o A, B e o C, eles ficam no primeiro membro. Esse 0 aqui não tem nada a ver, tá? Esse 0 aqui é pra a gente arruma para poder resolver. Mas esse C igual a 0, ele estaria no primeiro membro. Seria a mesma coisa de eu escrever x ao quadrado menos 2x mais 0 igual a 0. Se eu somar 0, não faz diferença. Entendeu? É diferente aqui, ó. Esse 0 depois da igualdade e o 0 antes. Bom, eu vou apagar esses coeficientes para não deixar muito poluído aqui a nosso slide. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fatorar, ou seja, colocar o x em evidência. É isso que significa. Então, professora, estou com dificuldade, como é que faz? Você vai pegar o x ao quadrado e vai escrever ele como x vezes x. Estou fazendo assim devagar, porque pode ser novidade para a maioria. Qual é o termo que se repete nos dois termos? Qual é a letra que se repete nos dois termos? Tem uma partezinha que se repete, que está tanto em um como no outro. É esse x, ou esse, né? Tanto faz. Um dos x aí. E esse daqui. Eu vou deixar... Vai ser mais fácil escrever assim, ó. Como eu tenho x no primeiro termo e no segundo, eu vou colocar ele em evidência. Vou abrir parênteses e vou colocar dentro dos parênteses o que sobrou. Como aqui sobrou o outro x, eu vou escrever aqui. E como é que você sabe que está certo? Porque quando você multiplicar esse por esse, vai ter que dar o x ao quadrado. E aqui, para dar menos 2x, por quanto eu tenho que multiplicar esse x? Aqui. Eu tenho que multiplicar pelo que está faltando para a gente ter menos 2x. Não, não é por 2x. Eu tenho que multiplicar por um número que dê menos 2x. Esse número seria menos 2.
Porque x vezes menos 2 é menos 2x. Então, você coloca o que está faltando. Olhem um pouquinho aí para a tela para vocês ver se convence. Aí você faz essa setinha também se tiver dificuldade, entendeu? X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Então, o que eu fiz? Eu fatorei. Eu escrevi a mesma expressão, colocando o termo comum em evidência. Ele fica na frente, ele fica evidente. Ok? Aí, quando eu faço isso, eu tenho duas situações. Eu tenho dois números. Perceba que isso aqui, deixa eu colocar e marcar texto. Ó. Esse x menos 2, ele está representando um número. Esse x menos 2 vai dar um número quando você substituir o x. Por exemplo, se o x for 2, ele vai dar um número. Se o x for 3, ele vai dar um número. Só que, observe que eu tenho o número x vezes o número x menos 2. O x menos 2, quando eu substituir o x, ele vai me dar um outro número. Aí eu tenho dois valores que estão sendo multiplicados e dão 0. Aí o que é que isso significa? Que ou um é 0 ou o outro é 0. Porque quando um número vezes outro é igual a 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Essa propriedade aqui dos números reais. Ok? Então, a gente vai ter x igual a 0, ou x menos 2 igual a 0. Como você já tem x igual a 0, não preciso fazer mais nada. Mas x menos 2 é igual a 0, qual é o número que torna essa equação aqui verdadeira? Qual é o número que eu substituo aqui no x para x menos 2 ser igual a 0? Não sei, assim de cabeça. Eu posso colocar esse menos 2 para o segundo membro. Ele vai passar com o sinal oposto. E aí, ó, x é igual a 0 ou x é igual a 2. O que é que isso significa? Que se eu substituir x por 0 ou x por 2 nessa equação que está aí no slide, que não está desenhada aqui, foi a primeira, x ao quadrado menos 2x igual a 0, significa que a equação vai ser verdadeira. Certo? Aí você pode perguntar, professora, está ficando difícil? Eu digo, porque quando você aumenta o grau da equação, a gente precisa fazer mais manipulações. Só que eu tenho certeza que se você fizer uns 15 exemplos desse, você aprende. E você vai perceber a beleza dessa forma de solução. Porque na fórmula de Bhaskara, tu vai ter que fazer raiz quadrada, tu vai ter que fazer divisão, certo? Tu vai ter que considerar dois valores, então a chance de errar é muito grande. Vai ter que levar um cara ao quadrado. Aqui eu só fiz separar, multiplicar e passar o 2 para o outro lado. Só isso. Certo? Muitas dúvidas? Quem acha que conseguiu pegar uns 10%? Levanta a mãozinha aí. Eu só peguei 5%. Só pegou 5%. Ótimo. Pronto, quem acha que pegou uns 20% do negócio? Ixi, meu Deus. Mariane ali. Beleza, vamos lá, vamos mais um pouquinho. X ao quadrado mais 5x igual a 0. Perceba que eu não tenho termo independente. Esse método, ele só vale quando você não tem termo independente. A gente vai chegar lá com o termo independente mais para frente.
Então, se você tem os dois termos aqui, ó, o primeiro termo aqui e o segundo termo com x ou com y ou com z, eu acabei colocando só exemplos com x, tá? Mas imagine que a sua letra é A, J, Y, tá bom? Vale a mesma coisa. Então, eu vou escrever x ao quadrado como x vezes x, para ficar mais claro para vocês. Eu não costumo fazer isso, tá? Eu já faço direto. Para que vocês observem que aparece um x aqui e um x aqui. E o que foi que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou um x e sobrou um 5. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Ou seja, eu vou colocar um termo comum em evidência. Qual é o termo comum? É o x? É o 5? É o x ao quadrado? É quem? X. X. Certo? Aqui, x. E o que sobrou? Você olha para o outro bloquinho. No primeiro termo sobrou o x e no segundo sobrou o mais 5. Cuidado com o sinal, tá, gente? Aí daqui, ó, eu tenho dois números que multiplicados um pelo outro dá zero. Aí tem uma propriedade dos números reais que diz assim, que ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Ou um ou outro. Tá bom? O x de igual a zero já está aqui. E x mais 5 igual a zero é a mesma coisa de dizer que o x é quanto? Para essa equação do primeiro grau dá zero. Quanto tem que ser o x? Pegar esse número mais 5 dá zero. Vai ser quem? Vou dar uma dica, é um número negativo. Esse número Menos 2? Não, o número que mais 5 dá zero. Não é menos 2. 0? Não. Gente, olha só. Então, aqui o zero. Aqui, um exemplo, aqui tem 1. Certo? 1. Quanto eu tenho que tirar para dar zero? 1. Então, 1 menos 1 dá zero. Certo? Se eu tiver 2, quanto eu tenho que tirar para dar zero? Para dar zero. Tenho que tirar quanto? Para dar zero. 2 menos esse número dá zero. Tenho R$2. Eu tenho que gastar quanto para ficar com nada? 2. R$2. Então, tiro 2. Só que aí os números têm uma coisa mais interessante. Vamos lá. Se você tem menos 1, quanto você tem que andar para dar zero? Você tem que andar 1. Menos 1 mais 1 dá zero. Menos 2 mais 2 dá zero. Menos 6, menos 6 mais 6 dá zero. Se eu pegar o número e tirar o oposto, ou pegar o negativo e somar com o positivo dele, vai dar zero. Você pensa em dinheiro, ó. Se eu estou devendo R$1 e pago R$1, vou quitar a dívida. Se eu tenho uma dívida de R$2 e pago R$2, zero minha dívida. Se eu estou devendo R$6.000, tá? R$6 e pago esses 6, não tenho mais dívida. Então, qual é o número que mais 5 dá zero? Menos 5? Menos 5. Porque menos 5 mais 5 dá zero. Geralmente, a gente pega o mais 5 e troca o sinal. Aí ele vem menos 5 também.
mas é bom não esquecer essa interpretação, né? Ou seja, o meu conjunto de solução é... A gente vai do menor para o maior. Quem é o menor aqui? O 0 ou o menos 5? E aí? É o menos 5. O 0 está aqui no meio da reta. O menos 5, ele estaria aqui, ó. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele vem antes. Deem uma revisada nessa parte, viu? É bom. Fazer direto, Mariane, é basicamente você... Esse exemplo aqui, ó. Você vai perceber que sempre, nesses casos, o termo comum é o x. Então, vai ficar 3x menos 1. Porque eu tenho que fazer mentalmente. Quando eu digo para fazer direto, é para fazer mentalmente. Só que talvez para vocês, vocês ainda não tenham chegado nesse estágio. Poderão chegar, claro. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu pego 3x ao quadrado e faço x vezes x menos x. Mas vocês concordam que quando eu tenho menos x, isso é a mesma coisa de menos 1 vezes x? Sim. Então, eu vou escrever assim, ó. Menos 1 vezes x. Peguei esse menos x e escrevi assim. Por que eu estou fazendo assim? Para ficar mais claro a fatoração. Fatoração. Aqui, fatore. Vou colocar em evidência o x, porque ele aparece aqui no primeiro e no segundo membro. Por que eu estou fatorando? Porque eu não tenho termo independente, certo? Eu não tenho um númerozinho aqui no primeiro membro que é diferente de 0, que influencia aqui. Né? Somar com 0 é a mesma coisa de você ter o que você... 3x ao quadrado menos x mais 0 é a mesma coisa de 3x ao quadrado menos x. Mesma coisa. Então, o meu C aqui é igual a 0, então ele não vai influenciar. Então, ó, agora que eu coloquei o x em evidência, eu vou colocar o que está sobrando. Está sobrando 3 e o x. 3 vezes x, 3x. E aqui no segundo termo, está sobrando quem? 1 ou menos 1? Menos 1. Aí você fala assim, tá bom, professora, mas por que eu não posso colocar 1? Se eu colocasse 1, o que ia acontecer? Quando você multiplicasse, você ia ter x vezes 3x, que é 3x ao quadrado, e x vezes 1, que é mais x, igual a 0. Essa equação daqui é igual a essa daqui, primeira? Não. Não, então por isso você tem que ter cuidado. Na dúvida, você multiplica de volta para ver se deu certo. Isso está errado porque eu errei o sinal. Então, aqui é menos. Então, como eu tenho a propriedade que diz que se A vezes B é igual a 0, então, um dos dois tem que ser 0. Vou colocar aqui de novo a mesma propriedade que eu escrevi no outro slide. Então, ou x é 0, ou esse númerozinho que está aqui dentro, que é essa equação do primeiro grau, é 0. Então, já fizemos 3 exemplos. E, na verdade, uma das raízes sempre vai ser 0, nesse caso. E a outra é só você resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, vamos resolver aqui o 3x menos 1 igual a 0. Eu vou passar esse menos 1 para o segundo membro, com o sinal oposto, certo? E depois vou passar o 3 dividindo, porque se ele está multiplicando o x, para isolar o x, eu passo dividindo. Então, x será igual a 1 dividido por 3. Achei a primeira raiz e achei a segunda
raiz. Aí, vou colocar a solução aqui do lado esquerdo, tá bom? A solução vai ser 0 e 1/3. Não precisei de fórmula, não precisei calcular a raiz quadrada, não precisei fazer uma divisão exorbitante só ali no final da equação do primeiro grau, mas é muito mais simples, certo? Não precisei levar ninguém ao quadrado, tá bom? E agora, tá melhorando? Sim. Acho que vai dar tempo só de fazer mais esse. Além, eu vou deixar esses aqui como exercícios para vocês, pode ser? Acho que tem mais. Aí esse daqui é um exercício diferente, que eu vou fazer esse aqui, 18, vou liberar vocês para o almoço, e vão ficar vários exercícios aí para vocês completarem, tá? No total são 20. Bom, vou fazer o 18 aqui só para vocês terem uma noção. Eu sei que vocês já viram esses probleminhas assim nas equações do primeiro grau. Então, a gente vai ver um probleminha parecido, mas que o modelo é uma equação do segundo grau. O exemplo 18 diz assim: qual é o número real, x, tal que o seu quadrado é igual ao seu dobro? Então, vamos para a linguagem matemática. Quando ele fala número real x, por que real? Porque ele pertence a esse conjunto. Ele pertence a R. E o conjunto dos números reais é aquele conjuntão que a gente sabe dos números. Ou seja, ele vai ser um x. Só lembre disso. Qual vai ser o número x? Tal que, ou seja, tal que significa que ele é uma afirmação sobre esse número. Vamos dizer assim. É uma afirmação sobre esse número. Ou seja, o número que o seu quadrado é o quadrado desse número. O quadrado dele seria x ao quadrado. Tal que esse número ao quadrado é igual ao seu dobro. O dobro tem a ver com 2 vezes alguma coisa, né? Por exemplo, o dobro de 6 é 2 vezes 6, que é 12. O dobro de 10 é 2 vezes 10, que é 20. Então, se eu tenho o dobro de um número x, isso é 2x. Então, vamos ler novamente. Qual é o número real x, tal que o seu quadrado é igual ao seu dobro? Então, é um número que o quadrado é igual ao seu dobro. Aí você pode perguntar, professora, mas e esse x aqui, ele não fica somando, não? Não, porque quando ele fala assim, qual é o número real x, tal que, até aqui é como se ele tivesse dizendo que é um número desconhecido. Digamos que a montagem da equação, ela começa depois do tal que. O seu quadrado é igual ao seu dobro. É um número que tem a seguinte propriedade: o seu quadrado é igual ao seu dobro. É bastante interpretação aqui de texto. Então, quem diz aí que para estudar matemática não tem que saber interpretar, tem que saber, viu? Fica aí a dica e o incentivo para quem não gosta de matemática, mas gosta da área de linguagens. Até aqui, deu para entender um pouquinho? Mais ou menos. Beleza. Faça o seguinte. Vocês depois substituam o dobro pelo triplo, quádruplo, quíntuplo. Entendeu? Para exercitarem. Substituam depois. Vai ser a mesma expressão, só que aqui vai ser 3x, 4x, 5x e por aí vai. Então, ele quer saber que número é esse. Bom, não é aquele primeiro caso da aula passada, porque aqui eu tenho 2 vezes x. Se eu tivesse só 2, eu podia só tirar a raiz quadrada, tudo certo, né? Mas não é. Então, se você fosse resolver com uma formulazinha lá, você não teria que passar tudo para o primeiro membro? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o 2x, que está somando aqui, que está mais, e vai passar menos.
Opa, lembrei que a gente está vendo hoje como resolver equações desse tipo, porque essa equação do segundo grau, ela é do segundo grau, né? Porque eu tenho um termo ao quadrado, tenho a igualdade, um termo, uma letra ao quadrado, e eu posso fazer x vezes x menos 2 vezes x igual a zero. Observe que eu tenho x aqui e x aqui. Sobrou no primeiro termo outro xzinho e no segundo sobrou menos 2. Cuidado com o sinal. Vou colocar aqui, ó, fator, coloque em evidência o termo comum. Vai ser quem? Vai ser x? Vai ser x ao quadrado? Ou vai ser menos 2, nesse caso? X. Vai ser x. Então, x vezes o que sobrou. Já usei o primeiro x, falta usar o segundo. Já usei o x aqui do segundo termo, falta usar o menos 2. Quando você faz isso, se quiser testar, é só multiplicar. Agora, cuidado, você pode confundir essa equação com essa, tá? Quando você fatora, você está usando essa equação daqui, ó, que é equivalente. É a mesma coisa. Como é que a gente fala assim, que é equivalente? A gente escreve assim, ó, esse sinalzinho. Significa que é equivalente. Tá bom? Que é a mesma coisa. Não tem espaço aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Que como eu tenho dois valores que estão sendo multiplicados, ou o primeiro vai ser zero, eu estou multiplicando dois fatores, dois números que está dando zero. Então, ou o primeiro vai ser zero, ou o segundo vai ser zero. Então, x, no caso o primeiro, vai ser igual a zero, ou o segundo será igual a zero. Aí eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau, eu posso lembrar que se eu substituir x por 2, 2 menos 2 dá zero, ou então eu posso pegar esse menos 2 e passar para o outro lado. Resolvi. Ou o x vai ser zero, ou o x vai ser 2. O que que significam esses dois valores aqui nesse exemplo? Significa que se eu pegar o zero ao quadrado, isso vai ser igual a 2 vezes o zero. E realmente é, né? Zero ao quadrado é igual a zero, e o dobro também é igual a zero. Se eu pegar o 2 ao quadrado, isso vai ser igual a 4, e 2 vezes esse número 2 também será igual a 4. É isso que significa. Tá bom? Eu sei que foi meio corrido hoje, tem muita coisa pra gente ver, mas o slide tem muitos exercícios que vocês podem fazer. Se quiser que eu confira, vocês podem me procurar, podem bater a foto e dizer, professora, tá certo. Entendeu? Olhem os slides, eu tentei deixar o mais explicadinho possível, e façam os outros exercícios. Se quiserem mais exercícios, vocês falam comigo que eu providencio para vocês. Tá certo, gente? Muito, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu vou deixar o material lá no site. Acredito que na semana que vem eu já tenho as notas do primeiro bimestre de vocês. E aí eu divulgo para vocês, tá bom? Eu vou interromper aqui e fiquem aguardando a gravação e o slide lá no nosso site. Tá bom, gente?